Boa tarde, pessoas. Hoje eu vou dar a sequência, né, no vídeo Favela 1, então esse aqui é o Favela 2, né? Meu nome é Samir. Vamos iniciar esse vídeo, né, trazendo um pouco mais das ideias que foi colocada no primeiro vídeo. Então, no primeiro vídeo eu dizia lá que se fosse possível começar com um trabalho imediato, ou seja, agora, para que ele tenha consequências imediatas numa mudança da característica da favela, seria muito importante. Por exemplo, tirar algumas casas, né, para ampliar ruas, tirar casas onde proporcionam vielas, né, inacessíveis pelo Estado, formar ruas, né, e isso agora, para que tenha-se, nesse caso aí, a longo prazo, uma mudança na favela, né. Uma outra coisa também, uma mudança cultural para que haja, né, um reboque, uma pintura posteriormente nas casas, porque hoje a cultura que está instalada é de deixar nos tijolos, e nem todo mundo que está na favela hoje tem a mesma condição de no passado, quando a invadiu, tá? De pobreza, de extrema pobreza. Tem muita gente hoje, quando a favela passa para a alvenaria, você pega, por exemplo, Brasilândia, que é uma favela de mais de 70 anos, tem muita gente ali que tem até caminhonete, tá? Anda de Hilux, tudo bem? Então vamos deixar claro tudo isso daí para a gente ver que a favela ela se tornou parte integrante da nossa sociedade, e nem todo mundo que está na favela tem extrema pobreza. Tá? Existe a extrema pobreza? Existe. E em extrema pobreza, em regra, está na favela. Tá? Agora, toda a favela é pobre? Não, também tem isso, tudo bem? Uma outra coisa também que eu falei rapidamente é que hoje as favelas elas estão sendo feitas como organização nunca vista antes. Prova disso, tempos atrás, aqui na zona norte da cidade de São Paulo, eu acompanhei um processo de favelização de uma área que pertencia a uma empresa. Então eles invadiram esse terreno, invadem o terreno revestido de uma causa social, como se causa social fosse, de fato até é, mas não tiro aqui o crime de invasão, no caso, mas tudo bem, vamos colocar que ainda que fosse legítimo, né? A invasão ela se deu em poucas semanas. Primeiramente, 2 caminhões de carreta trouxeram madeiras, as famílias já chegaram, já começaram a dividir os seus terrenos e posteriormente, na sequência, já levantaram com alvenaria. Veja, pareceu até um loteamento o negócio, sabe? Depois se instalou na frente um comitê de moradores, alguma coisa nesse sentido. Então você vê que a coisa está muito política, tá? Por outro lado, eu também vi uma outra favela, de fato, essa daí é bem simples, você vê que as pessoas são bem humildes porque está tudo na madeira. Já faz alguns meses essa invasão, pelo menos uns 4, 5 meses que eu tenho acompanhado ela, e ela está toda na madeira, tá? Toda ela. O duro é o seguinte, o Estado ele faz vista grossa para isso, né? E ele vai aparecer só depois, quando já tiver mais ou menos com a alvenaria, ele vai lá e asfalta as ruas mal feitas e também coloca luz, né? Ou água, ou às vezes nem põe nada disso e continua sendo, desculpa a palavra, mas o gato é furto, tá? Então, furtado. Tudo bem? Então, minha opinião, como sugestão de mudança, deveria ter um trabalho, eu não estou entrando aqui no mérito das questões sociais, que o Estado está bastante ausente. Tá? Essas pessoas, algumas fazem isso por extrema necessidade, outras fazem por causa política, e tem vários fatores, tá? Cada caso é um caso. Mas assim, nesses casos de invasão, já que o Estado vai fazer vista grossa e vai permitir que essa invasão ela continue, por que então não faz o seguinte? Manda engenheiros para lá, manda alguém para lá, para que se faça os quarteirões adequadamente, para que dê um auxílio juntamente com aquela invasão. Já que o Estado ele é conivente mesmo, ele faz vista grossa, que seja conivente de maneira eficaz, para que essa cultura ela seja diluída com o tempo, para que as casas sejam feitas de maneira adequada, para que os quarteirões eles existam, né? De forma correta, que as ruas sejam largas, que sejam tudo mais bonitinho, que não seja essa paisagem feia que a gente vê, com construções feias, tá? Enfim, então essas são algumas ideias minhas, né? Deveria ter uma ajuda do Estado acerca disso, porque aí melhora todo o ambiente, né? O meio faz o homem, um abismo chama outro abismo. Se você começa
a deixar muito o homem à vontade em vícios, em erros, um vício chama um outro vício e a coisa começa a engrossar. E depois cria-se um monstro que não tem mais jeito. Eu creio que o monstro já está até instalado, mas se nunca se pensar em jeito, ele vai ampliando ainda mais. Por exemplo, cidades do interior que continuam bonitas, toda bonitinha. Não deixa ter invasão lá, entende? Não deixa. As prefeituras tudo tem que pegar pesado, principalmente invasões de cunho político, né? Com movimentos aí que estão relacionados diretamente a partido político. Isso daí tem que ser acabado, essa cultura. Essa cultura ela não pode prevalecer. Tá? Até porque eu nunca vi alguém necessitado escolher a carne nobre, entendeu? Ele recebe a porção, não que ele não mereça a carne nobre, mas ele recebe a porção ali da sua carne, do seu alimento, vamos colocar assim, e ele vai comer porque ele está com fome, tá? A fome vai fazer o tempero. Você imagina um cara que entra, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, uma comparação, mal comparando, o cara que está necessitado, fala assim, caramba, eu tô passando fome, né? Aí ele entra no mercado, aí por estado de necessidade, um excludente de licitude, né, dentro do direito penal, da seara do direito penal, o cara entra lá no mercado, ao invés de ele, sei lá, pegar qualquer alimento que ele vê pela frente, porque ele está necessitado, alguma coisa, para levar para casa, ele vai lá e escolhe lá um camarãozinho, uma castanha de caju, tal. Aí quando ele é pego, pô, mas você roubou isso daí? Eu tava com fome, senhor, tal. Pô, mas quando você vai ver, tem caviar, camarão, castanha de caju. Pô, peraí, mas entende como é que funciona? Né? Então, esse tipo de coisa na moradia também ocorre. Você vê que os caras, quando são de movimentos políticos, né, eles só querem a área nobre, só quer a coisa bonita, só o interior rico, né? Ninguém vai invadir, por exemplo, o interior de um estado pobre, né, onde tem seca. Não, aí não. Né? Claro, tem seca, né? Uma cidadezinha meio que infrutífera, né? Que não, enfim, entende como é que funciona? Então, a questão não é só moradia, né? A questão envolve uma série de coisas, envolve pobreza, com certeza o Estado tem que ajudar, tem que ter um lado social, né? Sim, claro, com certeza. Concordo que o Estado falha em um monte de coisa para que a pessoa, de fato, venha morar na favela. De fato, isso é uma verdade, tem que ser ajudado, tá? Tem que dar educação, o Estado tem que ser presente não só com a força policial nas favelas em si, tá? Tem que chegar também com todo o amparo, né, que a Constituição Federal dá, né? Agora, não é porque nós estamos num Estado democrático de direito que esses partidos políticos, com esses movimentos travestidos de sociais que acabam cometendo crimes de invasão, pode fazer acontecer. Não é assim também, tá? Essa é a minha opinião. Enfim. Bom, tem que se pensar em algo agora. Desculpa, vontade de espirrar aqui. Tem que se pensar em algo agora para que no futuro haja uma mudança. Não dá para continuar do jeito que está, tá? E só trazendo aqui uma questão, às vezes a gente costuma comparar países de primeiro mundo com causas sociais nesses países de primeiro mundo. Por exemplo, aqui vamos pegar a Suécia, né? Falar, pô, a Suécia, pega a Suíça, né? Pega esses países assim. Não, lá, porque lá você tem um lado social, você tem uma aplicabilidade do socialismo e de tudo mais, que pese os países são capitalistas, né? Mas num outro vídeo aí, se vocês estão acompanhando o canal, vocês vão ver o que eu falo acerca do socialismo. Eu não sou contra do lado social, mas eu acho que ele não tem que ser o principal, né? Ele sempre vai estar em paralelo com um sistema menos pior, que eu chamei esse sistema menos pior para a humanidade nos dias de hoje como capitalismo. Então, eu acredito num capital social, né? Um capitalismo barra socialismo, né? No sentido de que você tem que pensar no social também. E aí, voltando a falar da Suécia e da Suíça, olha só o que acontece, né? A Suécia e a Suíça têm uma população menor, há uma desigualdade menor, e lá, quando o governo ele dá uma ordem de ajuda, né? Fala, olha, vamos ajudar aqui tal área da sociedade. Então vou destinar, sei lá, 50 milhões de euros, um exemplo. Então, a competência das autoridades que receberão esse dinheiro para chegar até o ponto onde tem que ser ajudado,
tá? Vai proporcionar essa ajuda a chegar lá. Essa competência, ela é técnica e ela é moral. No Brasil não é assim. No Brasil, quando se fala de implantar o social, como é que funciona? Suponhamos que a União vai lá e dê 200 milhões de reais destinado a tal coisa para a pobreza. Quando passa-se para as demais escalas das autoridades, quando você vai ver, chega lá com 50 milhões e a obra tem erro técnico e ainda está superfaturada. E o restante foi diluído entre os políticos, entendeu como é que funciona? Então é muito difícil, a gente tem que ver. Então você tem que trabalhar no social com o que tem, tá? Bom, é isso, o vídeo já tem 10 minutos.